Ok, vamos trabalhar então a carta rogatória. Carta rogatória, o conceito aí vocês já sabem, né? Instrumento jurídico internacional, onde um país requer o cumprimento de um ato judicial a um órgão jurisdicional de outro país para que ele coopere na prática de determinado ato processual. Então, assim, ela é bem similar não, ela é a ideia da carta precatória, só que extrapolando os limites territoriais, tá? Então, ela é uma forma de comunicação entre judiciários de países diferentes, justamente para que se tenha uma maior colaboração ali na prática de atos processuais em demandas que estão em andamento, tá? É também colocado como instrumento jurídico de cooperação processual entre países, e nós já temos diversas convenções que regulam, e já bastante antigas, né, que regulam a carta rogatória. Por exemplo, a Convenção de Nova York, tem a Convenção também interamericana, né? Então a gente tem ali já alguns documentos muito anteriores ao Código de Processo Civil que trata da carta rogatória, certo? Ela é bem parecida com a carta precatória, só que no caso da rogatória, o processo tem tramitação ali em países estrangeiros, né? E o ato processual que tem que ser cumprido é no outro país estrangeiro. Então, tu vai ter essa ideia de carta rogatória, ó. Então, a comunicação entre poderes judiciários de países diferentes, tá? Onde um país demanda, roga, né? A ideia da carta rogatória vem de rogar, vem de suplicar, tá? Então, é um pedido de um país, é uma súplica, né, de um país para outro, para que o poder judiciário do país requerido atenda este pedido, atenda esta súplica, né? Atenda este rogo, tá? Por isso, rogatória. Não é... Hoje em dia, né, já não é mais uma questão de súplica, porque nós temos diversos sistemas de colaboração processual. Então, é quase uma obrigação dos países, no momento que a gente está num período globalizado aí, de atividades em todos os setores, né? Inclusive jurisdicionais, tá? Mas o nome rogatória surge dessa ideia de súplica, principalmente porque ela não é de cumprimento obrigatório, ela é uma questão, inclusive, de decisão de soberania do país requerido, né? Ele pode, inclusive, recusar o cumprimento do pedido rogatório, tá? Do pedido rogado. Dando prosseguimento, essa coisinha aparece. Dando prosseguimento aqui, a gente tem uma classificaçãozinha básica. Da mesma forma que auxílio direto, que a gente conversou aula passada, né, que podia ser um auxílio direto ativo e passivo, e também o auxílio direto judicial ou administrativo, se vocês lembram bem. Aqui, para nós, a carta rogatória, ela também tem essa classificação. Uma carta rogatória ativa ou uma carta rogatória passiva, tá? Ela vai ser ativa quando for expedida por uma autoridade judiciária brasileira para realização da diligência num outro país. Ou ela será passiva quando o pedido, né, o rogo, vier de outro país para que a diligência seja cumprida por uma autoridade judiciária brasileira. Se você observar ali, ó, eu não coloquei por outro país estrangeiro, por um órgão ou um agente administrativo ou do sistema judiciário estrangeiro. É especificamente de autoridade judiciária estrangeira. A carta rogatória é uma cooperação internacional que só poderá ser praticada por representantes das autoridades judiciárias, tá? Diferente do auxílio direto, que pode ser um auxílio direto administrativo, que pode ser solicitado inclusive por agentes administrativos, tá? Aqui não. A carta rogatória é um instrumento exclusivamente jurídico, tá? Que deve ser praticado por representantes diretos do Poder Judiciário, certo?
Natureza jurídica dela, ó. Ela é considerada um incidente processual, tá? Ela é considerada um incidente processual. Incidente processual por quê, né? Justamente porque ela tem como objeto a realização de um ato processual específico, oriundo de um processo já iniciado no país estrangeiro, tá? Por isso ele a carta rogatória é considerada e entra classificado, e no momento que ele tem que ser colocado no banco de dados, ele entra como incidente processual, tá? Então, incidente processual, porque ele tem como objeto a realização de um ato processual específico, oriundo de um processo já iniciado no país estrangeiro. Tranquilo, né? Objetivo: para que se faz uma carta rogatória? Para a realização de atos e diligências processuais no exterior, no caso, se for uma ativa, né, uma carta rogatória ativa que o Brasil solicita que seja cumprido no exterior, como, por exemplo, a oitiva de testemunha, tá? Esses são exemplos de atos processuais. Medidas de urgência, produção de provas, citações, intimações, notificações, penhoras, indisponibilização de bens, bloqueios em conta bancária, tá? Qualquer aí cumprimento proveniente, né, em razão de um ato processual, tá? Legislação aplicável. A carta rogatória, por ser um documento, né, uma ferramenta de cooperação jurídica internacional, e como a gente viu já, não na aula passada, que a gente viu auxílio direto, na aula anterior, que a gente viu os dispositivos comuns da cooperação jurídica internacional que está ali no CPC, no artigo 26, né, e seguintes do CPC, tá? Todo sistema de cooperação jurídica internacional tem como fonte primária convenções ou tratados internacionais. Então, tudo que nós temos como regra básica no CPC e no regimento interno só se aplica se a convenção internacional que o Brasil faça parte não dispuser algo em contrário, tá? Então, fonte primária da carta rogatória são tratados e convenções internacionais, inclusive acordos bilaterais ou multilaterais que o Brasil faça parte. Então, se este tratado, convenção, acordos internacionais tratarem do assunto e especificarem a utilização da carta rogatória de forma assim, 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 cumpre-se este documento internacional. Se na omissão ele nada dispuser, aí a gente vem para as nossas regras gerais do CPC e depois do regimento interno do STJ. Então, a gente vai ter essa ordem que está ali na tela, a ordem de aplicação, né, das normas em relação à carta rogatória. Então, a gente diz que o CPC e o regimento interno do STJ são normas de aplicação subsidiária aos tratados, convenções e acordos internacionais em que o Brasil faça parte, tá? É nessa ideia. Vamos conversar um pouquinho sobre as convenções internacionais, que é fonte primária da carta rogatória. A carta rogatória, quando a gente trabalha convenções internacionais, vocês lembram que a gente conversou na aula retrasada, né? Que lá no Código de Processo Civil tem um artigo, se não me engano é o 29, parágrafo 4º, se não me engano, tá? Mas está lá no início do CPC, que vai mencionar que a autoridade central designada para atos de cooperação jurídica internacional, a partir do CPC de 2015, é o Ministério da Justiça. É centralizado no Ministério da Justiça. Exceto, né, como diz lá, salvo disposição contrária ou questões mais específicas de tratados que o Brasil faça parte, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu quero pontuar, e aqui eu trouxe como exemplo a Convenção de Nova York, tá? É que existem muitos tratados que o Brasil faz parte, que a autoridade central designada não é o Ministério da Justiça. Como, por exemplo, aqui, o Ministério Público Federal, tá? Dentro do Ministério Público Federal,
da parte da Procuradoria-Geral da República, existe uma secretaria chamada de CSI, Secretaria de Cooperação Internacional. CSI não, SCI, tá? Secretaria de Cooperação Internacional. Ele é um órgão de vínculo direto ao gabinete do Procurador-Geral da República, do Ministério Público Federal, certo? Então, nessa convenção específica que eu trago como exemplo hoje, que é a Convenção de Nova York sobre a prestação de alimentos no estrangeiro, sobre a prestação de alimentos no estrangeiro, tá? A autoridade central designada vai ser justamente o Ministério Público Federal através da SCI, da Secretaria de Cooperação Internacional, tá? Então, ali, a Procuradoria-Geral da República, por meio da Secretaria de Cooperação Internacional, exerce o papel de autoridade central designada para intermediar demandas relacionadas à cooperação jurídica internacional para a prestação de alimentos no âmbito da Convenção de Nova York sobre prestação de alimentos no estrangeiro, que é bem antiga, ela já é de 1956, tá? Essa Convenção de Nova York, o Brasil participa, ratificou e é signatário desde 1956. E também, além de ser autoridade central designada dentro dessa Convenção de Nova York, e não o Ministério da Justiça, a Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público também é a autoridade central designada quando se trata de auxílio direto. Lembram que auxílio direto e auxílio mútuo é a mesma coisa, tá? Quando se trata de auxílio direto ou auxílio mútuo em matéria penal, tá? Em atos penais, nos termos da Convenção de Auxílio Judiciário em Matéria Penal entre Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e do Acordo de Assistência Mútua em Matéria Penal entre Brasil e Canadá. Então, hoje, o Ministério Público Federal, ele é a autoridade central designada nessas três situações. Toda vez que eu tenho demandas judiciais de alimentos no exterior, tanto para proposta de ação quanto para execução, inclusive para alimentos gravídicos, tá? A quem se remete é o Ministério Público Federal, quanto para questões de auxílio direto em matéria penal, nesta convenção internacional entre Brasil e Portugal, né, países da língua portuguesa, e auxílio direto em matéria penal entre Brasil e Canadá. Tá? Hoje o Ministério Público Federal trabalha nessas três situações. Na Convenção de Nova York sobre prestação de alimentos, ela é a autoridade tanto para recepcionar, né, para receber as cartas rogatórias passivas, tá? Quanto para enviar para outro país as cartas rogatórias ativas. E não apenas o auxílio direto, mas as cartas rogatórias também, através da Secretaria de Cooperação Internacional. A SCI, Secretaria de Cooperação Internacional do Gabinete do Procurador-Geral. Então, ele auxilia em assuntos de cooperação jurídica internacional com autoridades estrangeiras e organismos internacionais. Matéria de assistência jurídica internacional, extradição, transferência de processos e de condenados, executa, né, os pedidos passivos de cooperação em matéria penal, como bloqueio de bens oriundos de atividades ilícitas, bloqueio de contas e obtenção de informações sobre dados bancários, cooperação em interrogatórios, busca e apreensão de bens. Então, todos esses atos que eu mencionei aqui, que estão aqui no site do Ministério Público, são atos que podem ser praticados via carta rogatória, tá? Em matéria de extradição, em matéria extradicional, né, questão de extradição, como deportação e expulsão, que são outras medidas compulsórias. Também o Ministério Público Federal atua como autoridade central. Aí aqui tu vai ter outras competências, né? Organize e dá cumprimento às solicitações emanadas de autoridades estrangeiras, trabalha em colaboração com outros órgãos, estudos, congressos, cumprimento, né, execução do exequatur
das cartas rogatórias. A Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, é a autoridade central no Brasil para pedido de auxílio direto, destinado e proveniente de Portugal e Canadá, auxílio direto a outros países, aí já não, tá? Aí já é o nosso Ministério da Justiça, através do seu Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Então, só nesses casos, nessas 3 convenções, é que o Ministério Público Federal, né, a Procuradoria-Geral, é que é acionada. Todos os outros tipos de auxílios diretos, a gente tem que ver nas convenções internacionais vigentes, porque elas são fonte primária de cooperação internacional, tá? Então, teoricamente, né, de uma regra geral, tirando as situações em que é o Ministério Público Federal, o restante seria o Ministério da Justiça, através do seu Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Isso no auxílio direto. Nas cartas rogatórias, os pedidos rogatórios de ação de alimentos que são ajuizados na Justiça Federal, a Procuradoria-Geral da República é a autoridade central quando é uma ação de alimentos em que seja tramitada conforme a Convenção sobre prestação de alimentos no estrangeiro. Também, especificamente sobre essa Convenção de Nova York, ela é de 20 de julho de 1956. Foi assinado, por isso, de Nova York, porque foi assinado na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, né? Conhecida pela sigla CNY. O Brasil ratificou ele em 58, então é uma situação bem antiga. Estados parte, da Convenção de Nova York. Todos esses aqui. Tá? Então, se, por exemplo, vem um pedido de execução de alimentos, né, lá da Ucrânia, e é um processo que está tramitando lá na Ucrânia com base na Convenção de Nova York, e vem o pedido para cumprir a execução dos bens, a penhora dos bens do devedor dos alimentos aqui no Brasil, lá da Ucrânia. O Brasil vai cumprir essa rogatória? Vai, porque faz parte da convenção. Então, todos esses países aqui são parceiros nessa proposta de agilizar, né, através das cartas rogatórias. Tirando esses países, né, se for o Brasil com outro país que não esteja na Convenção de Nova York, aí eu vou para a fonte secundária de carta rogatória, que é o Código de Processo Civil e que é o regimento interno do STJ, tá? Então, quando é uma carta rogatória proveniente ou enviada do Brasil para alguns dos países relacionados aqui, que são os estados signatários, tá? E for uma carta rogatória específica dentro de um processo que tramita na Justiça Federal sobre prestação de alimentos no estrangeiro, aí a gente vai tramitar via Ministério Público Federal e não via Ministério da Justiça, certo? Aí tem também, né, a Conferência de Haia sobre Direito Privado, que trata das cartas rogatórias, e aí os países signatários são estes aqui, tá? É uma outra, mas a Conferência de Haia sobre Direito Privado, que trata, né, a parte, o anexo dela, que trata das cartas rogatórias, são procedimentos similares ao que a gente já tem, tanto no processo civil, quanto na Convenção de Nova York, tá? Justamente porque está se homogeneizando o tratamento dado a essa situação. Aí aqui você vai ter espécies de pedidos de cooperação jurídica mais comuns, com base na Convenção de Nova York, que é tanto a propositura da ação de alimentos, quanto a execução de alimentos e as cartas rogatórias. Aqui a gente vai ter o que é essencial pela Convenção de Nova York, quais são os documentos necessários e o trâmite necessário para o chamado juízo de delibação. Aula passada eu falei um pouquinho do juízo de delibação, que é a análise formal do cumprimento de requisitos. Tanto os requisitos do artigo 26 e seguintes da parte geral do CPC, né, a verificação ali
se há um devido processo legal, se ocorre, né, um devido processo legal no país de origem, se existe a publicidade processual resguardado o segredo de justiça, se tem tratamento igualitário, né, se existe acesso à justiça aos necessitados, se existe... Então, todos aqueles princípios do artigo 26 são observados no juízo de delibação, assim como a verificação da documentação que precisa ser encaminhada, tá? Que documentação é essa? Pela Convenção de Nova York, certo? Depois a gente vai ver o que o STJ exige como regra geral, né? Algo quando tu não tem convenção que disponha, tá? O papel da autoridade, né? O papel do Ministério Público Federal aqui na Convenção de Nova York. Limita-se a examinar os requisitos, se os requisitos estão preenchidos e transmitir o pedido rogatório à autoridade competente. Se houver necessidade de um pedido complementar, os documentos então vão ser enviados para a autoridade que expediu a carta rogatória para que faça essa emenda, né? Para que faça esse anexo, incluindo a complementação. Cumprido todos os requisitos, a instituição intermediária designada no país de destino, que seria a autoridade central do país de destino, né, vai então encaminhar para a autoridade judiciária competente para cumprir a diligência solicitada, tá? Então, essa triagem dos documentos, quem faz é a autoridade central. Isso seria o chamado juízo de delibação. Ela não analisa mérito, ela só verifica requisitos formais, documentação, tradução, tá? Então, aqui na Convenção de Nova York, as cartas rogatórias ativas, quando é o Brasil que solicita, como que vai funcionar? Primeiro, o judiciário brasileiro que está demandando, né, onde a ação está tramitando, ela vai, Justiça Federal, porque a ação de alimentos no estrangeiro é via Justiça Federal, não Justiça Estadual, tá? Então, a Justiça Federal o juiz, né, vai encaminhar para o Ministério Público, para a Procuradoria, para a PGR, Procuradoria-Geral da República, tá? Que vai verificar se toda a documentação, se o pedido está bem esclarecido, tá? Vai verificar tudo isso, vai encaminhar para a autoridade designada, né, a sua congênere, a sua similar lá no exterior, e esta similar lá no exterior vai encaminhar para o seu órgão judiciário correspondente para cumprir a diligência solicitada pela Justiça brasileira, tá? E aí também a gente tem algumas situações de casos especiais quando trata de carta rogatória, aqui dentro da Convenção de Nova York, porque com o passar do tempo, alguns países foram criando vedações, né? Foram criando algumas exceções, tá? Alguns países, apesar de signatários da Convenção de Nova York, têm se manifestado pela não utilização da norma para transmissão e cumprimento de pedidos rogatórios. Então, especificamente, Portugal, Espanha, México e Uruguai. O que acontece? Portugal assinou, posterior à Convenção de Nova York, um acordo próprio, né? Dali depois, quando vocês entrarem na página, se vocês quiserem olhar. Então, o Brasil e Portugal, eles têm um acordo bilateral de cumprimento de carta rogatória posterior à Convenção de Nova York. Então, se a carta rogatória ativa e a passiva, né, o país solicitante e o país solicitado forem Brasil e Portugal, a gente não cumpre as cartas rogatórias em ações alimentares ações de alimentos estrangeiros, a gente não cumpre pela Convenção de Nova York. Quando as partes for Brasil e Portugal, será via Ministério Público Federal, sem problema. Só que não se cumprirão os requisitos e nem a documentação, a análise do juízo de delibação se dará todo pelo regramento deste acordo bilateral entre Brasil e Portugal, feito posteriormente, tá? Então, justamente porque há entendimento de que este acordo relativo ao cumprimento de cartas rogatórias entre Brasil e Portugal, é um instrumento mais adequado, porque ele coaduna, né? Ele traz ali
um procedimento próprio para as relações entre Brasil e Portugal, tá? O que acontece neste caso aqui? Qualquer carta rogatória sobre alimentos, que daí o Portugal e o Brasil não cumprem a Convenção de Nova York, eles vão ser realizados por via diplomática. Então, eles afastam a necessidade do Poder Judiciário encaminhar via Ministério Público Federal. Então, o juiz solicita e é encaminhado via Ministério das Relações Exteriores. Bem atípico, né? Bem diferente do que a gente tem como padrão agora, depois do processo civil de 2015, que seria o Ministério da Justiça. Então, como eu sempre falo, cooperação jurídica internacional, fonte primária são as convenções, tu segue as convenções. Se elas não disserem nada, é que tu vai para a regra, que a autoridade designada central é o Ministério da Justiça e que deve ser feito tudo via Justiça Federal, tá? Então, tu vai ter que verificar o que vai estar ali. No site do Ministério Público já te dá um caminho. Espanha, né? Espanha também tem um acordo bilateral com o Brasil, ó, Convênio Bilateral de Cooperação Jurídica em Matéria Civil, firmado com o Brasil. Aí, assim, a autoridade central é o Ministério da Justiça, tá? Então, quando eu tenho uma ação de alimentos estrangeiros entre Brasil e Espanha e eu preciso de uma carta rogatória, não vou cumprir a documentação da Convenção de Nova York, eu vou cumprir os trâmites e documentação deste convênio, deste acordo bilateral, tá? Que aí vai nos trazer não mais o Ministério Público Federal, mas sim o Ministério da Justiça. E aí a gente volta para o trâmite do CPC que nós conversamos aula passada no auxílio direto. México. México tem entendimento de que a Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias, que o Brasil também é signatário, tá? A CIDIP, a Convenção de Direito Privado, que tem a CIDIP, se não me lembro se é a 3 ou a 4, que tem sobre as cartas rogatórias e seus protocolos adicionais, tá? Então, o México escolheu padronizar o seu procedimento de carta rogatória através, né, utilizando este documento, que é a Convenção Interamericana, do que usando o procedimento da Convenção de Nova York. Nesta Convenção Interamericana, a autoridade central designada, de novo, é o Ministério da Justiça. Então, México optou pela Convenção Interamericana, tá? E o Brasil, nessa Convenção Interamericana, que o Brasil é signatário também, dentro do cumprimento dos ditames desta convenção, a autoridade central designada é o Ministério da Justiça do Brasil, tá? Uruguai, ó, apesar de signatário e de ter designado uma autoridade central para atuar na cooperação jurídica internacional da Convenção de Nova York sobre prestação de alimentos no estrangeiro, o Uruguai não regulamentou os seus pedidos rogatórios de alimentos. Então, ele tem essa falha interna ainda, né? Então, por alternativa, as cartas rogatórias vinculadas à ação de alimentos no estrangeiro, o Uruguai utiliza a Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias, que o Brasil também é signatário igual ao México e o Uruguai, e seus protocolos adicionais, ou a Convenção Interamericana sobre Obrigação de Alimentos, que também, nesta Convenção Interamericana sobre Obrigação de Alimentos, que o Brasil também é signatário, tá? A gente vai ter, de novo, a autoridade central, o Ministério da Justiça. Então, assim, ó, alimentos no estrangeiro, tu só envolve o Ministério da Justiça, o Ministério Público Federal, através da Secretaria de Cooperação Internacional, a SCI, tá? Para tramitar a carta rogatória, se estiver este processo de ação de alimentos no estrangeiro sendo tramitado de acordo com a Convenção de Nova York. Se estiver sendo tramitado de acordo pela Convenção Interamericana sobre Carta Rogatória ou Convenção Interamericana sobre Obrigação de Alimentos, o Brasil escolheu o Ministério da Justiça e não o Ministério Público Federal, tá? E os Estados Unidos? Apesar da Convenção de Nova York ter sido celebrada no seu território, os Estados Unidos não aderiram à convenção, né? Ele só recebeu todo mundo lá para estabelecer a convenção,
tá? Então, assim, pedidos de execução de decisão estrangeira, que seria a nossa homologação, né? E cartas rogatórias pedindo diligências, endereçado aos Estados Unidos, precisa de ajuizamento específico. Então, todas as cartas rogatórias ativas em que o Brasil envia para os Estados Unidos, pelos Estados Unidos não participar de nenhuma convenção no sentido de carta rogatória para prestação de alimentos, porque ele não ratificou, né, ele não assinou a Convenção de Nova York, toda carta rogatória que chega nos Estados Unidos precisa ser processada como se fosse uma ação inicial, tá? Então tem que pegar e abrir um processo na justiça americana pedindo o cumprimento da carta rogatória, tá? E por causa, né, da falta de tratados ou acordos, os Estados Unidos da América, né, os Estados Unidos é um dos países que resguarda o seu direito a não cumprir a carta rogatória. Mas quem decide isso não é o seu equivalente ao STJ, é o juiz comum, juiz de primeira instância dos Estados Unidos. E dependendo do estado, né, lá nos Estados Unidos, que esse processo caia, pode ser que ele não seja cumprido. Porque a gente sabe, né, o sistema federativo ali confederativo ali dos Estados Unidos permite que os seus estados membros estabeleçam regulações bem próprias, né? Então, em alguns estados funciona, em outros estados não, o mesmo pedido, tá? Então, os pedidos de cooperação acerca de alimentos no estrangeiro, seja para pedir alimentos, seja para executar alimentos, em que eu tenha que protocolar, em que eu tenha que iniciar uma ação para fazer cumprir uma carta rogatória. E aí a gente vai ter lá nos Estados Unidos citação, prazo para defesa, né? Todo um processo normal. Pode ser que os pedidos que o Brasil mande para os Estados Unidos acabam não podendo ser cumpridos, porque os Estados Unidos não ratificou, né? Os Estados Unidos não participa desse tipo de convenção. E aqui, ó, principais finalidades das diligências pleiteadas, né? Daí tu vai ter os principais motivos que se faz carta rogatória de alimentos no estrangeiro, ó, para citar o devedor na ação de execução de alimentos que estejam tramitando no Brasil e o devedor more em um outro país signatário da Convenção de Nova York. Tudo isso aqui é documento que eu tenho que mandar junto com a carta rogatória. São esses documentos que a autoridade central, que no nosso caso é o Ministério Público Federal, tem que conferir antes de enviar, tá? Ó, requerimentos, comprovantes, referências bancárias, trânsito em julgado, certidão de nascimento, tradução integral, tá? No corpo da carta, convém ao juízo mencionar a Convenção de Nova York. Então, principais entraves aqui você vai ter, né, as principais dificuldades que este tipo de carta rogatória aqui tem sofrido ao longo desde 1956, né, que com as adaptações todas do mundo e das legislações, né, e do direito internacional privado, todos os entraves que este tipo de carta rogatória em que pede a citação do devedor no estrangeiro tem passado. Principais entraves também a esses pedidos rogatórios, né, eles pedem antecedência mínima para dar tempo, né, de chegar lá, de poder ser citado, tudo bonitinho, né? Tradução integral, a falta de tradução integral para o idioma do país de destino, tá? Também dá problema, faz com que haja necessidade de devolver, porque tanto o Ministério Público, a autoridade central, neste caso o Ministério Público, ela tanto confere a documentação que vai, quanto a autoridade central designada do país que recebe vai conferir se chegou tudo. E aqui, então, os entraves, os principais entraves para se cumprir uma rogatória de citação ou intimação do demandado para a participação de uma audiência que se tem sofrido desde 1956. Aí a gente tem, da legislação aplicável, as convenções internacionais, e aí eu trouxe o exemplo da Convenção de Nova York, né, para vocês mais ou menos observarem, pelo menos saber onde procurar alguma coisa, e daí a gente entra, então, na legislação que é fonte secundária das cartas rogatórias, tá? Que eu acredito que vocês já viram muito, porque é matéria de processo civil,
Mas vamos lá. Começa ali no artigo 36, ó. O procedimento da carta rogatória ele vai ser feito perante o STJ, tá? E é considerado de jurisdição contenciosa, assegurando o devido processo legal. O que é assegurar o devido processo legal? Tem que citar a outra parte da carta que está sendo demandado, né, para ele também se manifestar se ele concorda ou não com o cumprimento da carta rogatória, tá? Então, quando ele for se defender, for tentar impugnar a carta rogatória, essa defesa vai se dar apenas quanto aos requisitos para pronunciamento. A defesa restringir-se-á à discussão quanto ao atendimento dos requisitos para que o procedimento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil. Que requisitos são esses? A gente já vai ver a partir do 960 do CPC e no regimento do STJ, tá? De novo, aquela ideia, né? Juízo de delibação só observa requisitos, então não reanalisa mérito, tá? Então, é vedada a revisão de mérito do pronunciamento estrangeiro, tá? A outra fundamentação que a gente tem é o 237 do CPC também, que trabalha a carta rogatória ativa, aquela que é o Brasil que envia. Então, ó, será expedida a carta rogatória para que o órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo a processo em curso perante o órgão jurisdicional brasileiro, tá? Essa seria. O 237 traz todos os tipos de carta que o sistema processual civil brasileiro autoriza, né? Inciso primeiro, por exemplo, é a carta de ordem, o segundo é a rogatória, o terceiro é a precatória. Aí tu tem ali a relação de tipos de cartas e as suas finalidades, tá? Então, o inciso segundo é aquela que trata da carta rogatória. E aí o 960 também, né? Do 960 ao 965, ela vai tratar de um título, né? Uma seção do CPC que traz questões relativas tanto à homologação de decisão estrangeira quanto às cartas rogatórias. Hoje aqui eu vou pontuar só o que é específico de carta rogatória. Vou deixar para trabalhar o que é específico de homologação de decisão estrangeira na próxima aula, quando a gente estiver conversando sobre as homologações. A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado. Salvo, né? Então, primeiro eu olho o tratado para depois eu ir para as regras do CPC. A decisão interlocutória estrangeira pode ser executada no Brasil por meio de carta rogatória. Então, ela não serve só para citar, intimar, produzir prova, penhorar bens, nada. Ela serve também para se dar o exequatur a decisões interlocutórias estrangeiras. Essa decisão estrangeira, seja de homologação ou a decisão interlocutória que eu quero fazer cumprir por carta rogatória, só tem eficácia no Brasil depois da concessão do exequatur, tá? Salvo disposição e sentido contrário de lei ou tratado. Pode ser homologada, inclusive, parcialmente, tá? Na análise do STJ a respeito dos requisitos, pode ser que um dos pedidos seja ofensivo, né? Seja contrário à nossa ordem pública, ou contrário ao nosso sistema processual. Então, ele acaba deferindo, ou homologando, ou concedendo o exequatur dos pedidos parciais. Então, eu não preciso conceder exequatur de 100%, né? Eu posso conceder em partes aquilo que não for contrário aos nossos limites, tá? A execução no Brasil de decisão interlocutória estrangeira que concede medida de urgência será por carta rogatória e não por homologação de decisão estrangeira. Será por exequatur, tá? E não por homologação. Requisitos, então, ó, os requisitos que a gente tem que observar. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão. E aí, o parágrafo único diz que para concessão do exequatur de carta rogatória se observam os mesmos requisitos. Então, esses requisitos tanto para juízo de delibação da homologação, quanto juízo de delibação do exequatur da carta rogatória.
Que requisitos são esses? Ter sido proferida por autoridade competente. O que isso quer dizer? Que se o processo que esteja tramitando no estrangeiro, que solicitou o pedido, que rogou o cumprimento de uma carta rogatória aqui no Brasil, ele tem que ser o competente para julgar a demanda. Então, se eu estou processando uma demanda em justiça estrangeira de situações que são consideradas de competência exclusiva brasileira, não tem como conceder Z4 e nem homologar a decisão, tá? Então, por exemplo, eu estou julgando, né, está sendo processado no estrangeiro uma ação em que se discute bens situados no Brasil. Nós sabemos, por exemplo, bens situados no Brasil num divórcio, bens situados no Brasil no inventário, né? Bens discutindo direitos reais sobre um bem que está aqui no Brasil, só que isso tudo está tramitando pelo juiz estrangeiro, tá? E aí vem de lá uma carta rogatória. Bom, para o Brasil entende nessas situações, ele é o único que pode julgar sobre algo do seu território nacional, questão de defesa nacional, questão de soberania. Então, ele não vai cumprir o EZ4, não vai autorizar o EZ4 e nem vai homologar. Por quê? Porque não foi feito, não está sendo processado, não está sendo solicitado por aquele que o Brasil entende como uma autoridade competente. Então, eu só concedo EZ4 e eu só concedo, né, a homologação de decisão estrangeira quando está sendo julgado por um juiz estrangeiro algo que o Brasil entende ser de competência relativa, competência concorrente. Se é proveniente de uma situação que o Brasil entende que é de competência exclusiva brasileira, ele não concede, tá? Ele nem concede o EZ4 e nem homologa a decisão estrangeira. Então, a isso a gente chama de juiz de delibação, né? De conferir os requisitos indispensáveis, além daqueles previstos no artigo 26, além daqueles princípios processuais e constitucionais previstos no artigo 26. Também, ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia. Então, no processo estrangeiro, lá na origem, é preciso que o demandado tenha sido regularmente citado, tá? Por isso que quando vem tudo isso, vem junto a cópia do processo. Tem que ter sido devidamente citado, porque isso faz parte do nosso devido processo legal e nosso direito à defesa, tá? Então, tem que haver a comprovação de que houve uma citação. Se a citação lá naquele país é só de prazo de um dia, se é de prazo de um ano, não interessa. Tem que ter havido a citação regular, mesmo que conforme as regras processuais deles, mas tem que ter sido dado chance ao demandado de atuar nesse processo. Ainda que a solicitação, né, que o pedido rogatório que esteja sendo feito é algo que também possa ser cumprido no país de origem. Então, não dá. Por exemplo, lá naquele país não pode ser cumprido, então vem para o Brasil para cumprir? Não tem lógica, né? Então, que também seja algo legalmente ou licitamente possível de ser cumprido no país de origem da carta rogatória, quanto aqui no Brasil. Então, é um assunto, um pedido que tem que ser eficaz tanto no Brasil, no país em que foi proferida a carta rogatória, quanto aqui no Brasil, que tem que cumprir a carta rogatória, tá? Também não ofender a coisa julgada brasileira. O que isso quer dizer? Se é uma demanda, né, o que a carta rogatória quer é algo que para o Brasil já deu coisa julgada, não tem como o Brasil reabrir coisa julgada e fazer cumprir, tá? Então, se é relacionada a algo que nós já temos trânsito em julgado, o Brasil não vai cumprir a carta rogatória, não vai dar o EZ4 e nem a homologação de decisão estrangeira. Estar traduzida, né? Estar acompanhada de uma tradução oficial, salvo disposição que dispense prevista em tratado, que é o que a gente tem, por exemplo, naquele acordo bilateral entre Brasil e países de língua portuguesa, tá? Então, ali a gente não precisa, sempre que é Portugal, Cabo Verde, Angola, que são os países irmãos, né, de língua portuguesa, então as ex-colônias portuguesas, tanto as da África quanto as do Brasil, nós vamos ter a dispensa da tradução oficial. Tirando isso,
todos os pedidos têm que vir traduzidos, têm que vir de fora, traduzidos para o português brasileiro, né, para a língua portuguesa, para que a gente possa entender o que eles querem, tá? Então, estar acompanhada de uma tradução oficial. E aí, lá no regimento interno do STJ, vocês vão ver depois que essa tradução, ela não precisa ser necessariamente oficial, tá? Porque, por exemplo, ó, no Brasil, nós temos tradutores oficiais juramentados ou concursados para a língua da Ucrânia? Não temos, né? Não temos. Então, o que pode acontecer? Pode o juiz nomear, né? Ou pode ser alguém que é de reconhecido conhecimento, mas que não é um tradutor oficial cadastrado, tá? Então, tem que vir uma tradução. Dependendo do idioma, por ele ser mais difícil, não precisa ser um tradutor oficial ou um tradutor juramentado, tá? E não conter manifesta ofensa à ordem pública, aos bons costumes, né? A nossa legislação, a nossa soberania. Então, é aquela mesma limitação que a gente tem de cooperação jurídica internacional do artigo 17 da Lei de Introdução, que são os limites da aplicação da cooperação internacional, tá? Então, a mesma coisa, não pode ofender a Constituição Federal, não pode ofender a ordem pública, não pode ofender bons costumes, nem coisa julgada, né? Não pode reabrir coisa julgada, e aí, então, se cumprir todos esses requisitos indispensáveis, aí se passa para verificação da documentação, né? Verificação dos princípios do artigo 26, para daí, então, se conceder o exequatur. 964. O que eu estava falando ali, né? Não será, aqui nos requisitos indispensáveis, ó, ser proferida por autoridade competente. O 964, não será homologada a decisão estrangeira, e nesse caso também, né, ó, o dispositivo também se aplica ao exequatur da carta rogatória, na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira, tá? Ações que versem ou que discutam bens situados no Brasil, seja sucessões, família, partilha de bens em geral, direitos reais, tá? Só se for o Brasil julgando. Então, cartas rogatórias que disponham acerca disso não será concedido exequatur. Aí, assim, ó, o momento que se verifica se cumpre todo o juízo de delibação, a gente vai para uma... Foi dado o exequatur, agora ele tem que ser cumprido, né? O STJ já deu o execute-se, então agora ele tem que ser cumprido. Quem que cumpre? A mesma lógica do que a gente viu lá passada com auxílio direto. Desce via Justiça Federal. Então, o cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante juízo federal competente a requerimento da parte, tá? Então, o STJ dá o exequatur e devolve para o advogado. Agora, o advogado tem que pegar este exequatur devidamente publicado, certificado bonitinho, né? E da entrada na Justiça Federal da comarca, né, da região em que precisa a ordem ser cumprida, tá? Então, não é o STJ que manda direto, ele só entrega a carta, né, só entrega o exequatur para o advogado que solicitou e o advogado que se vire, né, advogado que protocole no juízo federal, tá? O pedido de execução do exequatur deverá ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória ou do exequatur. Então, pega-se esta certidão lá no STJ, né, para se instruir o pedido na Justiça Federal. Então, os processos oriundos de estados estrangeiros. Nesse nosso caso aqui, ó, concessão de exequatur à carta rogatória, tá? Vai do 216O até o 216X. Tu clica em PDF e vai abrir. E daí você vai ter acesso a ler o documento. Eu trouxe para cá. 216O. O que acontece? Exequatur, né, a análise da carta rogatória é algo que lá nos primeiros artigos do regimento interno é colocado como atribuição do presidente do STJ. Só vai para a corte especial se há impugnação ao pedido de concessão de exequatur, tá? Então, a princípio, o pedido rogatório chega no STJ, é feito o juízo de delibação, analisadas as formalidades, tudo bonitinho, né?
o presidente vai para a mesa dele, é algo solitário, né? Vai para a mesa dele e ele determina o prazo para que o demandado possa impugnar o pedido de concessão. Inclusive, o Ministério Público pode impugnar este pedido de concessão de exequatur da carta rogatória, tá? Se houver impugnação, aí vai para a Corte Especial. Se não tiver impugnação, o próprio presidente caneteia autorizando e dá o exequatur, certo? Então, a atribuição ali, quem é que concede a regra geral, sem impugnação, a presidência do STJ, de forma isolada. Havendo impugnação, é preciso encaminhar para a Corte Especial, para que os ministros, num conjunto, possam, então, deliberar sobre a concessão de exequatur, vão definir relatoria, né? Vão definir ministro relator, vai ter votos, né? Justificativas de votos. Se não, sem impugnação, o próprio presidente concede o exequatur. Aqui, ó, os pedidos de cooperação que têm por objeto atos que não ensejem o juízo deliberatório ou de delibação do STJ, mas que vêm de fora com o nome carta rogatória, talvez por um equívoco, né? Pelo princípio da fungibilidade que a gente tem no direito processual brasileiro, de que o título não importa, importa o conteúdo, certo? Então, eles vão ser, se é um conteúdo que não é de uma carta rogatória, mas sim de um auxílio direto, o próprio STJ, quando faz o juízo de delibação e verifica que não é uma questão de carta rogatória, é só o nome que está errado, eles devolvem, né, encaminham para o Ministério da Justiça, que é a autoridade central designada para, principalmente, auxílio direto, tá? Então, em razão disso, né, atos que não ensejem juízo deliberatório do STJ, mesmo que denominados de carta rogatória, serão encaminhados ou devolvidos ao Ministério da Justiça, para que o Ministério da Justiça dê o seu cumprimento como auxílio direto, lá como a gente viu aula passada, de acordo com os artigos do CPC relacionados ao auxílio direto, tá? Outro limitador aqui, que é a mesma coisa que a nossa lei de introdução, não se concede exequatur se ofender soberania nacional, dignidade da pessoa humana ou ordem pública. Então, a limitação é sempre a mesma, né? Independente do instrumento ou da lei que tu use para fundamentar isso. Ó, prazo de impugnação, 15 dias. Então, a parte requerida na carta rogatória, o STJ, né, vai determinar prazo de 15 dias para ele impugnar o pedido de concessão. Havendo impugnação, vai para a Corte Especial. Passados 15 dias, sem impugnação, fica na presidência do STJ e o próprio presidente do STJ concede o exequatur, tá? Esse pedido de impugnação, o que o advogado da parte requerida pode apontar? A sua defesa será apenas sobre a autenticidade do documento, né? Falha na tradução, por exemplo, a falta de algum documento, a não existência, não cumprimento dos requisitos previstos no regimento interno. Então, só falhas formais, não falhas de mérito, tá? Havendo incapaz como parte requerida ou revel como parte requerida, vai se nomear curador. Então, se lá no processo estrangeiro foi devidamente citado, mas foi revel, quando a carta rogatória vem para cá para ser cumprida, como ele era revel, vai se designar um curador especial pelo STJ, para que esse curador especial se manifeste no prazo de 15 dias sobre a impugnação da carta, tá? Porque ele foi revel lá no processo original, né? Lá no processo estrangeiro. O Ministério Público tem também direito, nesses 15 dias, de fazer impugnação. Motivos da impugnação pelo Ministério Público, os mesmos. Autenticidade dos documentos, inteligência da decisão, observância ou inobservância dos requisitos do regimento interno, tá? Das decisões, então, do exequatur, cabe agravo. Após a concessão do exequatur, né, o advogado pega a certidão bonitinho e tem que encaminhar e dar abertura a um processo na Justiça Federal competente. Daí vai lá, né, situação de embargos, se couber embargos, é um prazo de 10 dias para propor embargos,
Cumprida a carta rogatória uma vez, então, o advogado entrou na Justiça Federal da comarca, né, da região onde ela tem que ser dado cumprimento ao exequatur. O juiz federal conseguiu o cumprimento, ou o juiz federal certifica que é impossível a realização do exequatur, né, do cumprimento da carta rogatória. De qualquer forma, passado o prazo, ou vai voltar para o presidente do STJ em 10 dias, ou ela cumprida pelo juiz federal, ou a certidão do juiz federal de que é impossível o cumprimento. Então, volta essa resposta da Justiça Federal que o presidente do STJ vai remeter para o Ministério da Justiça, né? Então, entra Ministério da Justiça, vai para o STJ baixa para o juiz federal. O juiz federal volta para a presidência do STJ, que depois devolve de novo ao Ministério da Justiça, para que então seja encaminhado para a autoridade central designada do país estrangeiro, para que ele encaminhe para o seu juiz, para o seu poder judiciário do país de origem. Então, o caminho da carta rogatória é esse, tá?